Olá, eu sou Jávia Soares e estamos fazendo a leitura do livro Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren, capítulo 16, Pregando para os sem igreja. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Quando estabeleci a Saddleback, tinha cerca de 10 anos de sermões arquivados, fruto de um outro ministério, o de evangelista. Eu poderia ter me acomodado nos primeiros anos, utilizando as mensagens que já havia pregado. Depois que pesquisei os 100 igrejas da minha comunidade, porém, rapidamente deixei essa ideia de lado, ao descobrir que a maior queixa dos não cristãos ali era contra os sermões chatos e irrelevantes. Decidi reexaminar seriamente o conteúdo de minha pregação. Analisei cada um daqueles sermões acumulados ao longo desses 10 anos, perguntando-me: essa mensagem faria sentido para um sem igreja? O fato de eu gostar da mensagem não era relevante. Também não era o suficiente que o sermão fosse doutrinariamente correto ou homileticamente bem apresentado. Se eu aí começar uma igreja atraindo os não cristãos, teria de apresentar uma mensagem com a qual eles se identificassem. Acabei jogando fora todos os sermões, exceto 2 deles. Começando do zero, desenvolvi novas habilidades de pregação. Já mencionei no capítulo 12 algumas das minhas convicções sobre a arte de pregar. Quando falei sobre o método de Jesus para atrair as multidões, se você estiver interessado em conhecer em detalhes meu método de pregar e pregar sermões, adquira a série Comunicando para Mudar Vidas, do Ministério Palavra de Encorajamento. Adapte seu estilo ao seu público. Meu estilo de pregação no culto para os não cristãos é bem diferente do que adoto para ensinar os cristãos. O tipo de comunicação que a maioria dos membros da igreja está acostumada é contraindicado para alcançar a maioria dos sem igreja. Quando estou falando aos cristãos, gosto de pregar sermões expositivos. Na verdade, em certo momento do crescimento da Saddleback, levei 2 anos e meio numa exposição de versículo por versículo da carta aos Romanos, aos nossos membros. Esse tipo de mensagem edifica o corpo de Cristo. Também pode ser livro por livro. Funciona muito bem quando você fala aos cristãos que aceitam a autoridade da palavra de Deus e estão motivados a aprender as Escrituras. Enquanto aos sem igreja, que ainda não estão motivados a estudar a Bíblia. Não creio que o ensinamento versículo por versículo ou livro por livro seja a maneira mais eficiente de evangelizá-los. Você precisa começar com um ponto de referência comum, assim como Paulo fez diante do auditório pagão no Areópago, em Atenas. Em vez de começar com um texto do Antigo Testamento, ele usou um dos próprios poemas gregos para chamar a atenção dos ouvintes e estabelecer um ponto de referência comum. A palavra comunicação vem do latim communis, que significa comum. Você não pode se comunicar com alguém até encontrar algo que você e ele tenha em comum. Você não conseguirá estabelecer um ponto de referência comum com o sem igreja, dizendo: vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14. Continuando o estudo desse maravilhoso livro. O ponto de referência comum que temos com os não cristãos não é a Bíblia, e sim nossas necessidades, sofrimentos e interesses como seres humanos.
Você não pode começar a se comunicar com eles por meio de um texto bíblico, esperando que fiquem fascinados por ele. Você deve primeiro prender a atenção deles e depois levá-lo à verdade da palavra de Deus. Comece com um tema que interessa aos 100 igrejas e depois mostre o que a Bíblia diz a respeito. Assim você conseguirá chamar a atenção, desarmar preconceitos e despertar neles o interesse pelas Escrituras. Cada semana, começo com uma necessidade, uma dor ou outro tema relacionado com eles. Só depois exponho o que Deus diz sobre o assunto em sua palavra. Procuro não me concentrar em uma só passagem, nem utilizo muitos versículos ou várias passagens. Chamo esse tipo de pregação exposição versículo com versículo ou exposição tópica. No seminário, a exposição tópica versículo com versículo é chamada de teologia sistêmica. Honestamente, não creio que para Deus faça diferença se você ensina a Bíblia livro por livro ou tópico por tópico, contanto que a palavra seja ensinada. Ele não se importa se você começa com um texto e depois o aplica às necessidades do povo, ou se você parte das necessidades para chegar ao texto. Hoje, a pregação direcionada às necessidades sentidas é mal vista e criticada em alguns círculos, acusada de baratear o evangelho e de se render ao consumismo. Quero deixar bem claro, começar uma mensagem a partir das necessidades humanas é mais que uma ferramenta de marketing. Isso se baseia num fato teológico, que Deus se revela ao ser humano conforme a necessidade deste. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, encontramos numerosos exemplos que comprovam essa verdade. Até mesmo os nomes de Deus têm relação direta com as nossas necessidades. Sempre na história alguém perguntou a Deus: qual é o teu nome? A resposta foi a revelação de um nome de acordo com a necessidade do momento. Para os que necessitavam de um milagre, Deus se revelou como Jeová Jiré. Eu sou seu provedor. Aos que necessitavam de conforto, ele se revelou como Jeová Shalom. Eu sou sua paz. Para os que necessitavam de salvação, Deus se revelou como Jeová Tsidkenu. Eu sou sua justiça. Os exemplos continuam. Ele nos encontra onde estamos, no âmago de nossa necessidade. Pregar de acordo com as necessidades é um método teologicamente correto de apresentar ao ser humano o Pai Celeste. A pregação que muda vidas une a verdade da palavra de Deus e as necessidades reais das pessoas por meio da aplicação. Começar pelo fim ou pelo princípio dependerá do tipo de plateia. O mais importante é que você, em algum momento, ponha lado a lado a verdade de Deus e as necessidades das pessoas por meio da aplicação, sem importar por onde a mensagem começou. Palavra de Deus, necessidade das pessoas e aplicação. Tanto a exposição de versículo por versículo, quanto a exposição versículo com versículo tópico, são necessárias para que a igreja cresça saudável. A exposição de um livro funciona melhor para a edificação. A exposição tópica funciona melhor para o evangelismo. Torne a Bíblia acessível aos não-cristãos. Os não-cristãos normalmente se sentem intimidados pela Bíblia. Ela está cheia de nomes estranhos e não se parece em nada com os que estão acostumados a ler. As versões antigas são especialmente difíceis para os sem igreja. Além disso, a Bíblia provavelmente é o único livro que são manuseado cujas frases são numeradas e que tem capa de couro. Isso impõe aos não-cristãos um medo supersticioso quanto à leitura ou mesmo ao manuseio da Bíblia. Sendo a palavra de Deus, devemos fazer tudo o que pudermos para que os sem igreja tenham contato com ela, ajudá-los a unir-se à vontade ao manuseá-la. A
várias maneiras de aliviar a ansiedade e despertar o interesse dos não-cristãos pela Bíblia. Use uma tradução mais moderna. Com todas as opções que temos hoje, não há razão para complicar as boas novas com uma linguagem usada há 400 anos. Usar uma versão antiga da Bíblia cria uma barreira cultural desnecessária. Lembre-se de que 4 séculos a linguagem em que a Bíblia foi traduzida era contemporânea. A clareza é mais importante que a poesia. Coloque exemplares da Bíblia nos assentos. Nos primeiros anos da Sodobeck, compramos Bíblias baratas e de capa dura e a colocamos em cada cadeira. Como os sem igreja não conhecem os livros da Bíblia, muito menos a sequência deles, você pode simplesmente dizer em que página das Escrituras está lendo, usando para isso o exemplar idêntico aos que eles têm nas mãos. Isso evita que os visitantes se sintam envergonhados pela demora de localizar o texto. É humilhante sentar ao lado de alguém que acha o texto antes de você ter encontrado o índice. Selecione os textos que irá ler. Toda leitura é igualmente inspirada por Deus, mas nem tudo é igualmente aplicável aos não-cristãos. Algumas passagens são claramente mais apropriadas para outras reuniões. Você provavelmente não irá ler num culto para os não-cristãos a oração de Davi, em Salmos 56, o 6, o 8 e o 10. Quebra os dentes dele, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Sejam como as lesmas que se derretem pelos caminhos, como feto abortado, não veja eles o sol. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Guarde essa passagem para estes momentos devocionais ou para as reuniões de pastores. Determinados textos requerem mais explicações que outros. Por isso, gostamos de usar na Sodobeck passagens que não necessitam de explicações prévias. Também gostamos de usar passagens que mostram os benefícios de conhecer a Cristo. Distribua o esboço com os textos bíblicos. Sempre providencie um esboço da mensagem com todos os versículos que usarei. Existem várias razões para fazer isso. Os sem igrejas não possuem Bíblia. O esboço elimina o constrangimento de encontrar textos. Você transmite mais da palavra de Deus em menos tempo. Certa vez, contei quantas vezes um pastor conhecido disse: "Agora abram a Bíblia". Durante a mensagem dele, cronometrei o tempo que as pessoas levavam para achar as passagens. Foram gastos 7 minutos apenas para encontrar os textos. Todos podem ler juntos, em voz alta, o versículo, porque estão utilizando a mesma versão. Você pode usar e comparar várias traduções. A plateia pode sublinhar palavras enfatizadas e tomar nota nas margens. Isso ajuda as pessoas a lembrar a mensagem. Esquecemos 95% do que ouvimos em cerca de 72 horas. Isso significa que eles não tomam nota. Na quarta-feira, sua congregação se lembrará apenas de 5% do que você pregou no domingo. As pessoas podem reler os versículos mais tarde, se fixarem as notas na geladeira. Isso pode se tornar a base para discussões em pequenos grupos. Os membros podem ensinar outras pessoas com o esboço. Um grande número de executivos, membros da Sodobeck, estão ministrando estudos bíblicos no escritório. Eles usam o esboço que receberam no domingo. A capacidade que um esboço tem de fixar valores sempre me surpreende. Recentemente, um professor de biologia contou-me como Deus usou um esboço para agir na vida dele. Ele recebeu um telefonema da filha adolescente, que havia sofrido um acidente de carro. Ela estava bem, mas o carro fora totalmente destruído e a culpa era dela. Ele foi buscar a filha enquanto esperava um reboque. Sentou-se no meio-fio
e começou a perceber quanto estava irritado com a irresponsabilidade dela. Cada vez mais nervoso, notou um pedaço de papel caído na rua. Reconheceu que era um esboço de um dos meus sermões e apanhou o papel. O tema da mensagem era Controlando Sua Raiva. Ele guarda até hoje esse pedaço de papel na carteira. Existem tantos benefícios nesse método que jamais prego sem primeiro distribuir o esboço. Milhares de pastores o têm adotado. Se você quer uma amostra, escreva para mim. Elabore títulos para chamar a atenção dos não cristãos. Observe no jornal a seção onde as igrejas fazem os anúncios de suas atividades e perceberá que a maioria dos pastores está tentando atrair os sem igreja pelo título de seus sermões. Uma coletânea de temas de mensagens publicada no Los Angeles Times inclui Formando Tempestades, Na Estrada para Jericó, Pedro saiu para pescar, Castelo Forte, Instruções para a Caminhada, Tornando-se como Tito, Nada como um relógio de borracha, Rios de Sangue, O Ministério dos Potes Quebrados. Alguns desses títulos faria você pular da cama e correr para a igreja? Alguns deles despertaria interesse no não cristão que folheasse o jornal? O que os pastores estão pensando? Por que gastam dinheiro fazendo propaganda de títulos como esse? Tenho sido criticado por usar títulos de sermões dirigidos aos sem igrejas, que soam como os artigos das seções de outras revistas. Isso é internacional. A revista Seleções ainda é uma das mais lidas no mundo, porque seus artigos apelam para as necessidades, conflitos e interesses humanos. Jesus disse: os filhos deste mundo são mais astutos no trato em si do que os filhos da luz. Lucas, capítulo 16, versículo 8. Eles sabem o que chama a atenção. Jesus espera que sejamos perspicazes e estratégicos em nosso evangelismo. Eu estou enviando como ovelha entre os lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Os títulos dos meus sermões não são feitos para impressionar os membros de nossas igrejas. Na verdade, se você julgar a Sotobeck pelos títulos das mensagens, chegará à conclusão de que somos bastante superficiais. Mas considero que os cristãos não são nosso alvo. Não estamos sendo superficiais. Estamos sendo estratégicos. Por trás dos sermões direcionados às necessidades sentidas, existe uma mensagem bíblica radical. A falta de compreensão de outros cristãos é um preço muito pequeno a ser pago para ganhar milhares de vidas para Cristo. Pregue mensagens em série. Poucos pastores compreendem o poder de criar expectativa. Pregar sermões em série é um meio de fazer isso. Cada mensagem cresce apoiada na anterior, criando um pouco de suspense. As mensagens em série têm ainda a vantagem da propaganda boca a boca. Os ouvintes sabem exatamente para onde caminhar cada mensagem. E se os títulos forem previamente anunciados, as pessoas podem trazer os amigos nos dias em que o assunto vai ao encontro de suas necessidades. Sempre anuncie uma nova série nos dias em que esperamos muitos visitantes, como por exemplo na Páscoa. Isso é um gancho para fazer os que nos visitam pela primeira vez retornarem na semana seguinte. A melhor duração para uma série é de 4 a 8 semanas. Mais que isso fará as pessoas perderem o interesse e começar a se perguntar se você sabe pregar outro assunto. Certa vez, ouvi uma mulher reclamar: meu pastor está pregando sobre o livro de Daniel há 70 semanas. Seja coerente no estilo de pregação. Você não pode mudar a toda hora, tentando alcançar as necessidades de cristãos e não cristãos. Por exemplo, não passe da série Administrando o Estresse
para as preciosidades expositivas de Levíticos. Ou o que Deus pensa sobre sexo, seguida por desmascarando a besta do Apocalipse. Os membros de sua igreja ficarão esquizofrênicos e ninguém vai saber se é seguro trazer amigo para o culto. Não estou dizendo que você não possa pregar temas de edificação nos cultos para os sem igrejas. Acredito que sim. E também faço isso, como mencionei no capítulo anterior. Gosto de ensinar teologia e doutrina para eles, mas sem dizer o que é e sem usar terminologias técnicas. Mas quando você prega sobre algum aspecto da maturidade espiritual, faça-o de modo que a mensagem se adapte às necessidades dos não cristãos. Escolha cuidadosamente pregadores convidados. Ultimamente, não costumo trazer muitos preletores de fora para reunir ao time de pregadores em nossa equipe pastoral que compartilhe o fardo comigo. A vantagem de se usar a equipe própria é que ela conhece e ama as pessoas e por isso a pregação será coerente com a filosofia ministerial da igreja. Basta um pregador de fora que não esteja em sintonia com a sua visão para que você perca as pessoas que está tentando cativar há meses. Quando sem igreja tem uma experiência ruim, é muito difícil trazê-lo de volta. Se está começando a ficar à vontade e a baixar a guarda, e um pregador desavisado o tira dos trilhos, as piores suspeitas sobre a igreja então se confirmam. Já cancelamos compromissos com pregadores depois do primeiro culto. Ao perceber que eles não compartilhavam nossas crenças nem se adaptavam ao nosso estilo, certa vez eu estava de férias quando nossa igreja recebeu um pregador famoso que iria me substituir. Infelizmente, sua mensagem era que Deus queria que todos os cristãos enriquecessem. Depois da primeira reunião, meu co-pastor procurou e disse: obrigado, mas não vamos mais precisar de você nas nossas próximas 3 semanas. Nosso pastor de jovens tirou um esboço de dentro da Bíblia e pregou no lugar do convidado. Os pastores devem proteger suas ovelhas das heresias. Pregue com compromisso. Devemos sempre oferecer aos não cristãos uma oportunidade para aceitarem Cristo nos cultos planejados para eles. Obviamente, a escolha é deles e você precisa respeitar isso sem fazer pressão. No entanto, é necessário que a oportunidade seja sempre oferecida. Muitos pastores vão pescar, mas não lançam a rede. Existem muitas formas de tirar a rede da água. Quando eu estava planejando o primeiro culto na Sodobeck, eu tinha a intenção de fazer o apelo tradicional, convidando o povo para vir à frente, no final do culto, como bom batista do sul. Essa era a forma tradicional de fazer a coisa. Entretanto, ao concluir minha primeira mensagem no teatro, percebi que tinha 2 problemas. Primeiro, não havia corredor entre as cadeiras, que eram soldadas umas às outras, pois o lugar fora projetado para ser esvaziado pelas portas laterais. Segundo, reconheci que, mesmo que conseguisse ir à frente, iriam deparar com o poço da orquestra. Quase caí na gargalhada quando pensei: vou pedir que venham à frente e pule o buraco para Jesus. Honestamente, não sabia o que fazer. Como as pessoas iriam demonstrar que estavam assumindo um compromisso com Cristo se não podiam vir à frente? Nas semanas seguintes, experimentamos formas diferentes de fazer as pessoas indicarem seu compromisso com Cristo. Preparamos a sala de aconselhamento, onde poderiam ir após o culto. Mas descobrimos que depois de sair da reunião, elas iam direto para o carro. Se você decidir usar uma sala separado, não a chame sala de aconselhamento. Para o sem igreja, parece que você está introduzindo em uma ala psiquiátrica. Adote um nome que não assuste, como centro de visitantes ou área de recepção. Depois de uma série de experiências, tivemos a ideia de usar o cartão de registro, compromisso e
transformamos o verso de nosso cartão de boas-vindas em um cartão de decisão. No começo do culto, convidamos todos a preencher a parte da frente. No final do culto, pedimos a todos que abaixem a cabeça enquanto faço a oração final. Nessa hora, concedo ao não cristão a oportunidade de firmarem um compromisso com o Senhor. Depois, faço uma oração padronizada para servir de exemplo e peço-lhes que me informem a decisão que tomaram, registrando no cartão de compromisso. A última parte de nosso culto consiste numa música especial, na coleta dos cartões e das ofertas, simultaneamente. Os cartões são processados na mesma hora, para que o acompanhamento seja feito. Enquanto o culto seguinte está acontecendo, a informação coletada nos cartões do culto anterior é introduzida nos computadores. Esse método tem funcionado tão bem que continuamos a fazer uso deles, mesmo depois de mudarmos para um lugar que já permitia o apelo convencional. Tivemos cultos em que 100, 200, 300 e uma vez quase 400 não cristãos aceitaram Cristo, indicando isso no cartão. Alguns podem perguntar: onde as pessoas fazem sua profissão pública de fé? Essa é uma função do batismo, que é uma declaração pública de fé em Cristo. Algumas igrejas dão ênfase exagerada ao apelo e negligenciam o batismo. Oferecer um momento para pensar em compromisso é um elemento importante no culto para os não cristãos. Eis algumas sugestões para ajudar as pessoas a assumir esse compromisso. Explique claramente o que fazer para aceitar Cristo. Muitos convites para a salvação são mal interpretados. Os sem igreja, em geral, não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Planeje um momento do compromisso, deliberada e cuidadosamente. Pense bem no que você quer que aconteça. Dar a oportunidade para alguém vir a Cristo é algo importante demais para ser feito sem planejamento. O destino eterno de muita gente está na balança. Seja criativo ao fazer o apelo. Se você falar a mesma coisa todas as semanas, seus ouvintes, tomados pelo tédio, deixarão de ouvir o apelo. A melhor forma de evitar a mesmice é você se forçar a escrever o chamado ao compromisso junto com a mensagem. Dirija-se aos não cristãos em uma oração modelo. Os sem igreja não sabem o que dizer a Deus, então dê a eles um exemplo. Você pode orar assim: peça-lhe que repitam uma oração simples. Isso ajuda as pessoas a verbalizar a fé. Nunca pressione os não cristãos a uma decisão. Confie no Espírito Santo para fazer o trabalho. Como já disse no capítulo 10, se a fruta estiver madura, não será necessário arrancá-la. O apelo extenso demais é prejudicial. Endurecer o coração em vez de amaciá-lo. Costumamos orientar os ouvintes a usar o tempo que julgarem necessário para pensar nessa decisão. Acredito que, se forem honestos consigo mesmos, tomarão a decisão certa. Lembre-se de que você está pedindo às pessoas que tomem a decisão mais importante da vida deles. O evangelismo é normalmente um processo de exposição repetitiva das boas novas. É ingenuidade esperar que um homem de 40 anos tome outro rumo na sua vida com base numa pregação de 30 minutos. Você continuaria indo ao supermercado se toda vez um funcionário o forçasse a comprar carne, mesmo que você fosse apenas comprar leite? Imagine um funcionário dizendo: hoje é o dia da carne, você deve comprar carne hoje. Por que pode não haver carne amanhã? As pessoas, em geral, não são tão fechadas como pensamos. Precisamos apenas de tempo para ponderar sobre a decisão que você está pedindo que tomem. Ofereça formas variadas de demonstrar compromisso com o Senhor. Se você está no momento fazendo o apelo tradicional, não substitua.
tente acrescentar o método do cartão. Lance outro anzol na água. O cartão pode ser uma alternativa para os que são tímidos e não querem ir à frente. Lembre-se, Jesus nunca disse que você deve ir do ponto A ao ponto B dentro do templo para professar sua fé. Na verdade, o apelo é uma invenção moderna. Ashael Netlon começou a usá-lo em 1817 e Charles Finney o popularizou. Não havia apelo nas igrejas do Novo Testamento, porque durante 300 anos não existiam templos. O que significa que não havia corredores para que as pessoas passassem, nem altar para os que fossem à frente. Um dos métodos de apelo mais eficazes que já usei é o da pesquisa espiritual. No final do culto, depois de apresentar o plano de salvação e dirigir a oração de compromisso, digo: nada me deixaria mais feliz agora do que ter uma conversa pessoal com cada um de vocês sobre sua jornada espiritual. Gostaria de convidá-los para comer alguma coisa, tomar um café e que vocês me dissessem como a vida está indo. Infelizmente, por causa do tamanho da nossa igreja, isso não é possível. Então gostaria que vocês me fizessem o favor de participar de uma pesquisa. Peguem o cartão de boas-vindas que vocês preencheram ainda há pouco e no verso marque a letra A, B, C ou D com base no que vou explicar. Se você entregou sua vida a Cristo antes deste culto, marque a letra A. Se você está recebendo a Cristo pela primeira vez, marque a letra B. Se você está dizendo: Rick, ainda não tomei uma decisão, mas quero que você saiba que estou pensando nisso, marque a letra C. Se você sente que jamais entregará sua vida a Cristo, agradeço sua honestidade. Por favor, marque a letra D no cartão. Os resultados sempre me surpreenderam. Num domingo, tivemos quase 400 profissões de fé em Cristo. Letra B. Já chegamos a ter 800 motivos de oração, ou seja, pessoas que marcaram a letra C. Nunca tivemos mais de 17 pessoas que optaram pela letra D. Espere sempre uma reação. Não sei exatamente como a fé age numa batalha espiritual pela alma de alguém, mas uma coisa eu sei: sempre que espero uma resposta dos não cristãos com relação a Cristo, nossos resultados são maiores que quando temos expectativas de conversões. Certa vez, um jovem estudante de seminário queixou-se a Charles Spurgeon: não entendo. Quando prego, ninguém aceita Jesus. Mas quando você prega, as pessoas sempre se convertem. Você espera que as pessoas se entreguem a Cristo toda vez que você prega? Retrucou Spurgeon. Claro que não, respondeu o jovem. Esse é o seu problema, concluiu Spurgeon. Sempre oro assim: Pai, como dissestes, de acordo com a nossa fé, tu farias algo em nós. Sei que seria perda de tempo falar e não esperar que usassem nossas palavras. Assim, agradeço-te desde já pelas vidas que irás transformar. A primazia da pregação. Este capítulo não foi escrito com a pretensão de dar uma explanação completa sobre minha filosofia de pregação. Para isso seria necessário outro livro. Meu propósito aqui foi somente destacar algumas sugestões práticas que podem fazer grandes diferença na mensagem pregada ao sem igreja. Não importa qual seja seu estilo, a pregação parece entrar e sair de moda em muitas denominações. Num mundo de alta tecnologia como o nosso, a pregação é muitas vezes criticada por se tornar um meio de comunicação ultrapassado e desinteressante. Concordo que muitos estilos que já funcionaram bem deixaram hoje de ser eficiente para a comunicação com os não cristãos, no que diz respeito a mudanças radicais de vida nos indivíduos.
Nada pode substituir a pregação ungida pelo Espírito. Todos esses anos de crescimento da Saddleback, a despeito de ginásios, tendas com goteiras e falta de estacionamento, tem mostrado que as pessoas podem suportar muitas inconveniências e limitações se as mensagens atenderem às necessidades delas.